Meus caros irmãos e irmãs, como é que nós julgamos as pessoas? Como é que nós discernimos quando olhamos alguém? Nós julgamos pela aparência? Nós não somos muito condescendentes com nós mesmos, ou com aqueles que nós simpatizamos, com aqueles que então defendem ideias iguais às nossas. E às vezes nós somos rigorosos com os outros, aquilo que nutre a gente. Se a gente é uma pessoa que acaba sendo grosseira, ignorante, maldosa, cheia de raiva, cheia de ira, isso vai se exteriorizar. Então tentar enganar, uma hora ou outra, isto se revela. A conversão é um processo constante. A gente encontra nos grandes vultos alguém como São Paulo, mas também cotidiano da vida. Quantas pessoas eu vi assim? E essa pessoa me dizia: olha, certa vez eu fui conversar com alguém, com um padre, em determinado lugar. Eu disse para ele que eu tinha muita dificuldade de mudar, e eu achava que eu nunca mudava. E o padre disse para ela assim, disse: olha, é verdade que as pessoas andam dizendo por aí que pau que nasce torto, morre torto. Mas os seres humanos não são paus, são gente que até no último momento da vida pode aproveitar para ir então se transformando. E é isso que a gente chama de processo de conversão. E a conversão, se a gente quer que o mundo seja melhor, não esperemos que os outros façam desse mundo melhor. Nem ache que o que você faz é insignificativo. Não ache que você é apenas uma formiguinha. Mas esse mundo se torna melhor a partir das pessoas que vão querendo ser melhor e fazendo o lugar onde pisa, onde está, onde fala, onde age, se torne melhor. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? E Jesus Cristo estava falando não mais para outras pessoas, para os seus discípulos. Qual era a função dos discípulos dele? Qual é a função de um cristão hoje? É ser alguém que ajude os outros a não cair no precipício. Então era para ser guias, alguém que cuidava, que orientava. Então, guiar. Agora, se eu me torno um cego e não quero então abrir os meus olhos, não quero ser iluminado, é ruim se eu me torno também, tenho a pretensão de querer ser guia para alguém, de querer então mostrar um caminho para alguém, porque eu mesmo ando na escuridão. Batismo como iluminação. Então alguém que vive nas trevas se une a Jesus, se ilumina com a sua palavra, com o seu jeito de ser, e vai se iluminando cada dia. E é por isso que a gente diz que cada um que é discípulo de Jesus é chamado a ser sal, ser luz. Porque tu vês o cisco no olho do teu irmão e não percebe então uma trave no teu próprio olho? É aquilo que eu comecei dizendo, às vezes nós somos condescendentes com os nossos erros. Mas nós somos implacáveis em relação ao erro do outro, porque a gente não tolera o erro do outro, mas o nosso a gente pode então passar a mão, passar o pano, como se diz hoje muito, passar o pano. Do outro pode ser o meu, ou então de alguém que está ao meu lado. Isto eu tolero, mas em relação ao outro eu não tolero nada. Então quem fez o erro, eu quero então, se possível, eliminá-lo do mundo. E aí Jesus Cristo vai dizer assim: tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem e tirar o cisco do olho do teu irmão. Nós somos chamados a produzir frutos bons. E quando a gente fala de frutos bons para a humanidade, não só aquilo que é bom só para mim, mas pode ser ruim para o outro. Porque quando nós produzimos os frutos bons, é sinal de que nós estamos nos nutrindo então da seiva que vem de Deus. De Deus vem amor, de Deus vem o bem. E aí a gente está produzindo aquilo que irriga todo o nosso ser. Não ser precipitado, não julgar ninguém pela aparência, e também não se sentir que é seu dever condenar o outro, ou ser um censor do outro, mas sobretudo ser alguém que ilumina a vida do outro com o seu modo de viver. E o testemunho, o jeito de a gente viver faz muita diferença
em qualquer tempo, em qualquer lugar. O grande desafio sempre foi este: não é se dizer cristão. O grande desafio é ser como um cristão. O grande desafio não é dizer que acredita em Jesus, mas é tomar a sua palavra, o seu jeito de ser, e fazer disto um estilo de vida para cada um que se sente amado por Deus, que apesar do que é, das suas fragilidades, sabe que Deus não deixa de nos amar, e Ele que ama os bons e também ama aqueles que são ingratos, maus.